Fala, meus futuros médicos. Aqui é o professor Jurubeba. Ó. Jurubeba tá torcendo por vocês. Para vocês da Baiana passar, já comprar seu jaleco, chamar, nesse caso, toda a família pro churrascão. Ei, chama o Papito também, viu? Que é pra gente comemorar junto. Ó, é o seguinte, vestibulandos. Nós vamos agora fazer a correção, mas essa correção ela é tão detalhada que vai servir até como uma revisão para vocês, para a prova da Baiana, que está já chegando, tá bem? Então, vamos descer a madeira em 3 questões de história. Vamos lá? Alunos, veja. O que é que você tem que saber sobre a Baiana? Que padrão de prova é esse que vocês vão encontrar lá no dia? São 3 questões, mas olha o detalhe. Cada questão, cada item, você tem que resolver como se fosse verdadeiro e falso. Então, olha, a prova da Baiana não é igual ao Enem, onde a resposta está dentro do texto. Você pode, inclusive, até pular o texto. Inclusive, nós vamos fazer isso agora, inclusive. Nós não vamos ler nem o texto. Vamos estar resolvendo item a item. E na Baiana, cada item é um assunto diferente. Beleza? Então, vamos lá. Vou ler só o comando só para a gente poder passar. Adoção de medidas e normas que pretendem regular a vida em sociedade e trazer benefícios à coletividade dentro de um contexto mais amplo, provocaram, em certos momentos, movimentos de contestação. Olha como o comando deixa vago. Ele deixa vago. Que movimentos são esses de contestação? A gente não sabe. Então, ó, veja. Vamos lendo item por item. Vamos lá. Na conjuração baiana, conjuração baiana é tópico forte de quem na sua prova, porque foi o primeiro movimento social que aconteceu no Brasil, querendo o fim da escravidão. Vamos lá. Foi fortemente influenciada pela independência de Cuba. Opa! Meninos, olha a revisão do Papito rapidão. A Baiana, ela foi influenciada pelo Iluminismo e Revolução Francesa. Não foi pela independência de Cuba e nem dos Estados Unidos. Os baianos foi o primeiro movimento. Eita, minha Bahia! Minha Bahia, você é diferente! Os baianos foram os primeiros no Brasil a fazer um movimento social contestando, criticando, resistindo à escravidão. Então, galerinha, corte Cuba, corte Estados Unidos e coloque aí Revolução Francesa. Beleza? A tá errada. Falso. Letra B. Na revolta Farroupilha. A revolta Farroupilha, meninos, aconteceu lá no Rio Grande do Sul. O que eles queriam? Eles queriam que o governo brasileiro aumentasse os impostos sobre o charque que vinha da região Platina. O que é a região Platina? Paraguai, Uruguai e Argentina. E aí, eles vão exigir. O governo não faz isso. Já que o governo não faz isso, eles se revoltam. É um movimento que quer se separar do Brasil. Vamos lá? Durou 10 anos. Ei, aprenda, meninos. Foi a revolta social que mais tempo durou. Tá bem? Bora lá. Ei, eu tenho uma coisa boa para você, viu, papai? Eu tenho. Papito tem o molho. Papito tem o suco da Baiana. Tenho todas as questões de história da Baiana até 2024. Quer? Manda o direct que eu mando para você em PDF. Gratuito, minha vidinha. Gratuito. Bora, cuida. Vamos lá. Na revolta Farroupilha, quando o caráter popular, errado já está errado. A Farroupilha foi liderada pela elite. Falso. Já corta. Falso. Todo errado já. Letra C. Na revolta do quebra-quilos, quando a venda de relíquias religiosas... Falso. Essa revolta de quebra-quilos, eu acho que você nunca escutou sobre ela. Nunca. Essa revolta do quebra-quilos, ela aconteceu por causa que feirantes
adulteraram as balanças para quando as pessoas colocassem o alimento, a carne para pesar, ficasse mais pesado e esse feirante ganhasse dinheiro. Esse feirante não, o governo ganhasse dinheiro. Então tá falso. Olha, quando a venda de relíquias religiosas, nada a ver, pessoal. É quando eles adulteraram o peso da balança. Vamos lá, dele. No movimento conselheirista de Canudos, quando a religiosidade popular, marcada pelo messianismo, para! Olha aí, pessoal, mais uma revolta que acontece na Bahia. Ô, minha Bahia para fazer revolta, papai. Ó, é o seguinte, a revolta de Canudos aconteceu no sertão da Bahia. Por isso, ó, já que o vestibular da Baiana ela é feita pela Strix, a Strix pode colocar questões relacionadas justamente a fatos que aconteceram na Bahia. É bom até que elimine o concorrente. Olha lá. Canudos, pessoal, teve como líder Antônio Conselheiro. O que foi que ele fez? No meio do nada, no meio do sertão nordestino, ele montou um arraial de Canudos, e ele começou a fazer pregações messiânicas. O que é isso, professor? Pregações messiânicas. Começou a dizer que Jesus Cristo ia vir para a terra. Messiânica vem de Messias. E aí, as pessoas pobres, miseráveis do sertão da Bahia, começaram a ir para o arraial de Canudos para escutar as palavras confortantes de Antônio, o conselheiro. E aí, pessoal, esse movimento, então, ele acontece na Bahia e é messiânico, tá tudo certo, ó. No movimento conselheirista, porque ele começou a dar conselhos para essas pessoas pobres, mas ele gerou a ira de 3 classes sociais, a Igreja Católica, porque as pessoas estavam deixando de ir para a igreja para escutar os sermões de Antônio Conselheiro. Ele também gerou a ira dos grandes proprietários de terra. Por quê? Porque as pessoas miseráveis do sertão da Bahia estavam largando as suas enxadas para ir para o arraial de Canudos, para escutar as palavras confortantes dele. Então, a igreja, os grandes proprietários de terra e o governo, eles se juntaram e formaram 4 expedições para destruir Canudos. 4! E aí, pessoal, o movimento acabou com extrema violência. Vamos ler a D? No movimento conselheirista de Canudos. Olha, pessoal, sempre questão da Baiana é assim, ó. Ele traz o fato histórico, aí mete a vírgula, e começa a explicar. Você tem que ir marcando como se fosse verdadeiro e falso. Ó, quando a religiosidade popular, marcada pelo messianismo, tá tudo certo, se imbricava, ou seja, se contradizia com a construção de uma sociedade pautada nas concepções cooperativistas. Ai, Jorobeba, o que é isso? Ó, meninos, cooperativistas, lá em Canudos, ninguém passava fome. Ninguém. Todo mundo cooperava. Todo mundo plantava e comia. Cooperativa. Não é socialismo, não. Pelo amor de Deus. Bom, letra D é correta. Vamos comentar essa para fechar essa questão. No cangaço, quando o respeito do sertanejo por Padre Cícero evitou a atuação de grupos de cangaceiros. Evitou, não. O Padre Cícero não teve essa força. Até pelo contrário, o Padre Cícero é considerado, na história, um dos apoiadores de Lampião. Então tá tudo falso. Vamos lá. Show. Espero que você tenha acertado, papai. Vamos lá. Vamos para 12. Cuida. Vamos para 12. Ah, pessoal, a 12 é tema, certeza, na sua prova da Baiana. É uma questão sobre Guerra Fria. A charge simples mostra o que aqui a charge? Mostra Estados Unidos disputando contra
a União Soviética, quem iria dominar o mundo. Isso chama-se Guerra Fria. A imagem também faz uma alusão à corrida armamentista. Bora lá, mestre, pode subir. Cuida, arrasta para cima. Vamos lá. Sobre a Guerra Fria. Letra A. A segurança internacional era garantida pelas grandes potências. Opa. Falso. Falso. A segurança internacional não era garantida. Pelo contrário, essa disputa entre Estados Unidos e a União Soviética para ver quem era a maior potência deixou o mundo todo tenso, pensando que poderia ocorrer uma guerra a qualquer momento. Então, donzelos e donzelas, essa segurança não foi garantida. Falso, letra A. B. Ao entendimento entre as duas potências da época, o entendimento entre as duas potências da época contribuir para um período de paz. Ah, não. Falso, 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 falso. Eu acabei de dizer agora. Não tem momento de paz. A Guerra Fria, ela vai ser um momento, desde o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até 1991, de pura tensão entre as potências. Pura tensão. Pura. Pessoal, anota, anote. O momento auge da Guerra Fria, a gente conhece como crise dos mísseis, que é quando Cuba se alia à União Soviética e Cuba, agora aliada à União Soviética, a União Soviética vai se aproveitar e instalar mísseis em Cuba. Isso ficou conhecido na história como a crise dos mísseis, onde foi o momento de maior tensão da Guerra Fria. Beleza? Então, vestibulandos, letra B está falsa também. C. A disputa entre as nações era de caráter ideológico. Tá certo até agora. Ou seja, só no campo das ideias. Como assim, Jurubeba? Eu vou lhe atacar, eu vou lhe invadir, eu vou lhe atacar, eu vou lhe invadir, mas nunca ocorreu. Ei, anote, anote. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética vão aproveitar conflitos que estão acontecendo no mundo para duelarem indiretamente. Esses conflitos é a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã, no qual, na Coreia, o Norte se declara socialista, o Sul se declara capitalista e começa a brigar entre si. E aí os dois vão entrar, a União Soviética apoia o Norte, os Estados Unidos apoiam o Sul e vão mandar dinheiro e armamento. Guerra do Vietnã, igual, igual. O Vietnã era uma colônia da França, se separa. Após a separação, se divide Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul se declara capitalista e o Norte socialista. Só que detalhe dessa guerra, os Estados Unidos mandou dinheiro, armamento e soldados e perdeu. Foi humilhante. Perdeu contra os Vietcongues, soldados nativos lá do Vietnã. Bom, D. Não, eita, D não, pera, C. A disputa entre as nações era de caráter ideológico e político. Tá certo. Não ocorrendo conflitos armados. Daí a denominação de Guerra Fria. Então, vestibulandos, é o seguinte. Aqui ficou falso quando fala não ocorrendo conflitos armados. Houve conflitos armados. Houve. Que foi a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. O fortalecimento que os dois participaram de forma indireta, né? O fortalecimento do movimento pacifista mundial.
Pessoal, já está errado. Olha, a D é a pior de todas. Não teve movimento pacifista, não, minha vidinha. Representado pelos hippies. Ah, tudo bem. Os hippies provocaram, ele está dizendo assim, ele está dizendo a letra D, olha, que o movimento dos hippies provocaram um freio na corrida armamentista. Falso. Falso. Mas, professor, o que foi esse movimento dos hippies? Foi quando a juventude, no mundo todo, estava insatisfeita com a Guerra Fria, principalmente a Guerra do Vietnã. E aí vai estar nessa época fazendo movimentos contra a cultura de massa, vai ter um movimento chamado Woodstock. Então, pessoal, o movimento hippie fez o movimento, fez sua crítica, mas não freou a corrida armamentista. Falso. Não conseguiu frear. Letra E. Galerinha, letra E agora. O conflito direto entre a União Soviética e os Estados Unidos foi evitado pela possibilidade de destruição mútua. Isso mesmo. Isso mesmo, pessoal. Graças a Deus, não houve conflito direto. Só houve o quê? Conflitos indiretos. Que é quando os Estados Unidos e a União Soviética aproveitavam no mundo países que estavam fazendo guerra entre si e aproveitavam para duelarem indiretamente. Então, ainda bem, não houve conflitos diretos. Então, olha, ainda bem que foi evitado, porque, galerinha, se tivesse mesmo o conflito direto, nessa época, Estados Unidos e União Soviética tinham armas para destruir o mundo umas 3 vezes. Então, gabarito perfeito é a letra E. Perfeita a letra E. Espero que você tenha acertado mais uma questão, papai, para você construir a sua aprovação. Eu vou ser aprovado. Vamos lá. Última questão para você gabaritar. Pessoal, isso aqui é novinho, 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 papai. Novinho. Papito Jurubeba trouxe questão atual. Strix adora uma questão atual. Olha, vestibulandos, aposta minha. Ou vai cair na sua prova guerra da Ucrânia, ou vai cair na sua prova guerra árabe-israelense. Uma das duas. Vá preparado. As duas não, viu? As duas não. Mas pode cair ou guerra da Ucrânia ou guerra árabe-israelense, tá bem? Bora lá? Então, é um textinho sobre a guerra árabe-israelense. Só rapidinho. Pegue o pump. Anote, anote. Durante a Idade Antiga, os hebreus moravam na região. Papito, pode deixar lá nos itens. Só estou fazendo uma revisão para a galerinha. E aí, na Idade Antiga, galerinha, os hebreus estavam morando, mas eles foram, anote, 300 anos escravos dos egípcios. Depois, 50 anos escravo dos mesopotâmicos, do Império da Babilônia. E aí vieram os romanos para escravizar esse povo. Os judeus, eles chamam judeus porque formaram o reino de Judá. E aí esse povo cansado de serem escravos, eles se revoltaram e saíram de sua terra. Isso é Idade Antiga, século V. Bora contar? Século V, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 16 séculos depois, esse povo judeu resolveu voltar para sua terra prometida. Mas já estava lá quem? Os árabes. Desde o século VIII. Bora lá, contar. Os árabes estão desde o século 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou seja, os árabes estão há 11 séculos morando nessa terra, que é a Palestina. O nome Palestina é
foram os romanos que denominaram, que significa povos do Oriente. Pois bem, os árabes, então, viram que não tinha ninguém na região, estava desocupado, e os árabes ocuparam. Porque os árabes ocuparam a região de Jerusalém, onde é justamente esse conflito. Se você não sabe, aprende agora, papito. Para a religião muçulmana, Jesus Cristo é um dos profetas. Claro que o principal é Maomé. E aí, vestibulandos, os árabes têm Jerusalém como sua terra também sagrada. Então, Jerusalém é uma terra sagrada para a religião católica, para a religião judaica e para a religião muçulmana. São 3 religiões que têm Jerusalém como sua terra sagrada. Pois bem. Com isso, os judeus, em 1947, resolveu voltar para sua terra prometida. Quando ele chega lá, estava quem? Os árabes. Guerra entre árabes, ou também chamado de palestinos, contra os judeus, Israel, 47. Nessa guerra, em 1948, a ONU, entidade que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, Strix adora questão sobre ONU, viu? Vai lá revisar. A ONU, em 48, criou país para os judeus e não criou um país para o povo árabe. Resumindo, vestibulandos, a ONU dividiu o território, bem assim a ONU, 64% do território para os judeus e 36% para os árabes. Claro, óbvio que os árabes não aceitaram. E aí começou uma guerra de novo, que essa guerra está até os dias de hoje. Pegou? Resuminho do papito? Se não pegou, volta e vai anotando tudinho, papito. Isso é aposta minha, que vai cair na sua prova da Strix. Vamos lá. Os conflitos do Oriente Médio remontam ao surgimento das primeiras civilizações, quando a Palestina já era disputada por diversos povos. Os conflitos contemporâneos têm sua origem no apoio, letra A, no apoio dado pelos árabes ao nazismo. Falso. Nunca existiu isso, pessoal. Pelo amor de Deus. Ei, vamos aproveitar que falou de nazismo. A pior humilhação do povo judeu foi o Holocausto, quando Hitler matou mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Letra B. A origem é na partilha da Palestina após a Segunda Guerra Mundial. Tá tudo certo. Partilha. Veio quem? A ONU e partilhou, dividiu entre árabes e judeus. Mas qual é o problema? Os judeus ficam com a maior parte do território e os árabes não aceitaram. Olha. Eita. Olha o gabarito, papai. Olha o que eu acabei de falar, ó. Que não foi aceita pelos palestinos. Quando a população palestina, maioria na região, verdade, recebeu uma faixa de terra menor que a designada para Israel. Olha, corta esse gabarito, corta. E manda imprimir e bota na parede de sua casa. Essa é a causa perfeita da guerra entre árabes e judeus. Letra C. Na aliança entre OLP era um grupo liderado por Yasser Arafat. Existiu, não existe mais hoje. Organização para a Libertação da Palestina e grupos fundamentalistas religiosos. Não existiu essa aliança. Falso. A OLP, ela até ganhou moral, respaldo, justamente porque não se aliou a grupos fundamentais, a grupos radicais. E pior ainda, se aliar à Al-Qaeda. A Al-Qaeda não tem nada a ver com essa guerra entre árabes e judeus. A Al-Qaeda é um grupo radical, o líder é Osama Bin Laden, que aí não existe mais hoje. D. Na aliança entre o Irã, o Iraque e o grupo Hamas. Na Primeira Guerra Mundial. Falso. Ou,
Na Primeira Guerra do Golfo. Olha, pessoal, o Hamas surgiu agora, recente. Então tá falso. Olha, a data é toda falsa. E não existiu essa aliança na Primeira Guerra do Golfo. A Primeira Guerra do Golfo. O que foi a Guerra do Golfo? Foi uma guerra entre o Kuwait e o Iraque. A data toda errada. Toda. Vamos para a última. Letra E. No apoio explícito dos Estados Unidos, árabes. Não, pessoal, pelo amor de Deus. Estados Unidos, corte árabes. Estados Unidos apoia quem? Israel. Mandando o quê? Dinheiro e armamento. Espero que você tenha acertado todas as questões. Ei! Manda o direct. Eu mando para você, gratuito, minha vidinha, todas as questões que já quero de história na Strix, divididas em história do Brasil, história geral. Esse é o momento para você resolver essas questões. E o quê? E o quê? E lapidar essa sua preparação para a prova da Baiana e você ser aprovado. Um beijo, Renatão. Um abraço. Até mais, pessoal, na sua aprovação.